Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, príncipe, princesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá no Salmo 124, no versículo de número 8, são apenas 8 versículos, vamos dar uma meditada. Fala sobre, se o Senhor não for por nós, se não for o Senhor por nós estaremos perdidos, não é verdade? E quantas circunstâncias da nossa vida isso acontece, se o Senhor não pelejar por nós, se o Senhor não estiver favorável a nós, nós seríamos sucumbidos, destruídos. Muitos de nós não estaríamos aqui. Mas quero te agradecer, você que tem nos acompanhado, que assiste o nosso vídeo, começou a assistir, vai lá no gostei, naquele joinha assim, ó. É muito importante, fortalece a evangelização. O YouTube entende que estão gostando e vai apresentando para outros mais. Você que também se inscreveu no nosso canal, eu te agradeço muitíssimo, porque tenho um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, corre lá nas letrinhas azuis, é um link, clicou ali em cima, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, e também vai no sininho para receber todas as nossas notificações. Você que faz comentário, pedido de oração, sabe que eu tenho um compromisso de estar orando. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Amém? Salmo 124, versículo de número 8, está escrito assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista encerra o Salmo 124, que é um salmo de socorro em tempo de angústia, Salmos eram cantados, louvados a Deus, muitos eram cantados nas romarias, a caminho da casa do Senhor, do templo, que visitava uma vez no ano, no mínimo. Um bom judeu, que pertencia à religião judaica, no mínimo ele ia no templo uma vez por ano, mesmo que morasse longe. Mas haviam as festividades do templo, e aqueles que moravam mais próximos ou na cidade participavam de todas elas, Então, esses cânticos eram entoados lá. E esse cântico foi criado justamente para lembrar. Olha o que diz o versículo de número 1. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, quer dizer, ora diga a nação de Israel. Nós sabemos que se não é Deus, nós estávamos perdidos. Versículo 2, se não for o Senhor, quer dizer, ele volta a repetir, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Quer dizer, nós não estaríamos vivos, nós estaríamos destruídos, mortos. E essa é uma realidade. Quantos de nós, amados, se não fosse o Senhor, não estaria aqui, como eu disse. Se não fosse o Senhor, com certeza a família já estaria destruída. Se não fosse o Senhor, os negócios já estariam arruinados. Se não fosse o Senhor, talvez estivesse entrevado em cima de uma cama. Muitos livramentos o nosso Deus nos dá. Ele continua dizendo, versículo 3, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Quer dizer, o inimigo teria nos engolido vivos, se não é Deus, porque nós estávamos em desvantagem, e o nosso Deus nos deu vantagem, ou seja, nos deu vitória. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 4, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então ele está mostrando aqui como se fosse um mar revolto, com ondas muito altas, ou como uma enchente que vem arrasando tudo. Você já viu? Não tem um objeto que para na frente, vai levando tudo.
É isso que ele está dizendo. Se não fosse o Senhor, então as águas teriam transbordado sobre nós. Quer dizer, né, como a enchente de um rio que se transborda de chuva torrencial. A corrente teria passado sobre a nossa alma. Quer dizer, nós tínhamos morrido. Ele continua, versículo 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Entende? Aí está falando de ondas de água, correntes com pressão, né? Nós vivemos uma enchente aqui em 2011, acho que 2012, na nossa cidade, que choveu tanto, mas tanto, foi uma verdadeira tromba d'água. E aqui uma represazinha em cima, desceu muita água, e tem um campo aqui do Vila Nova, Esporte Clube Vila Nova, e ele encheu de água, formou um piscinão. E um dos portões depois não aguentou, ele se rompeu, desceu aquela enxurrada de água pela rua fora, arrancando paralelepípedo, arrancando casa do lugar, casa inteira do lugar, né? Destruindo algumas casas. Terrível. Morreu algumas pessoas. Então, aquilo é uma coisa sobrenatural que ocorreu. É isso que ele está dizendo, ele está se colocando aqui como alguém que está enfrentando uma enchente, ou seja, se não fosse o Senhor, teria morrido. Ele diz no versículo 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aqui ele já vê o inimigo como um leão, como uma fera, uma besta fera, como uma onça, vamos pôr assim, certo? Que estivesse partindo para cima para devorar. Então, se o Senhor não estivesse conosco, nos desse o livramento, nós seríamos tragados pelas suas garras, pelas suas mandíbulas. Aí ele diz mais, versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aí ele se vê agora como um passarinho indefeso que cai num laço, numa armadilha, né? E que, por misericórdia, Deus soltou, permitiu, porque quando o inimigo vinha, que eles estavam presos, o inimigo vinha para acabar com tudo, para dominar aquele pássaro, aquele pobre coitado, né? Pássaro indefeso, o Senhor libertou. Então é isso que ele está dizendo, ele está dando a glória ao nome do Senhor, louvando o Senhor pelos feitos. E aonde ele encerra, o versículo 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Com certeza foram por clamores, foram por orações, por súplicas, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia, nos socorre, olha para nós, se coloca no nosso lugar, com certeza. E o nome do Senhor, isso é importante lembrar. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos farei. Então, no nome do Senhor, o nome do Senhor é poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, para livrar, para dar vitória. Amém? Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já estaria morto, com certeza. A minha família já estaria destruída, dissolvida, meu casamento de 35, indo para 36 anos, né, de casado. Se não fosse o Senhor, eu estaria, né, já derrotado. Eu não seria pastor, não teria o ministério que tem. É o Senhor, é o Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então é o nosso Senhor. Não esqueça isso. Não pense você que você conquistou algo com a força do seu braço ou com o seu intelecto. Se não fosse o Senhor, você não teria conquistado. Se não fosse o Senhor, a sua aposentadoria não teria saído. Se não fosse o Senhor, você não teria seu emprego. Se não fosse o Senhor, você não estaria vivo hoje. Não teria saúde. Se não fosse o Senhor, você não suportaria as lutas, as tempestades, o mar bravio, as ondas descendo com força, as enxurradas levando tudo, que nós enfrentamos muitas das vezes na nossa vida situações assim, de perdas, de enfermidades, de decepções, de traições, de falência, de tantas coisas, como uma avalanche, como, né, uma enchente que vem
como uma armadilha que o inimigo faz para nos prender como pássaro, como leão querendo devorar, né? Feroz. É Deus nos livrando da boca do leão, nos livrando das ondas, mar bravio, né? Das enchentes. É Deus nos livrando das armadilhas, como um pássaro, aquele diz, né? É livre, é o Senhor. Amém? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Porque Ele se colocou em nosso lugar, sabendo que nós temos o DNA do pecado, estamos todos condenados, e a Bíblia deixa bem clara isso, né? Todos estamos condenados, mas, todavia, entretanto, o nosso Senhor se colocou ao nosso favor para nos salvar e deu seu Filho, Jesus Cristo, que aceitou o projeto de ser moído por nossas transgressões, como diz Isaías 53. O Senhor agradou moê-lo, ele passou por aquela situação terrível, difícil de ser traído, ser vendido pelo preço de um escravo, de ser julgado injustamente, de ser sentenciado à morte, mas debaixo de tortura, de chicotadas, debaixo de uma coroa de espinho que cravaram na sua fronte, na sua cabeça, e carregando uma madeira cruz até o alto do Calvário. Tudo suportou, por quê? Porque nos amou. Ele é o nosso Redentor. Ele pagou a dívida que nós tínhamos para com o nosso Deus impagável. Só Ele podia pagar. Nós não tínhamos condições de pagar, que era os nossos pecados. Nós somos perdoados por Jesus. Talvez você diga assim, mas eu não fiz nada. Você já nasceu com o DNA do pecado por causa de Adão e Eva. Ah, mas eu não estava lá no lugar de Adão. Ou você, como mulher, pode dizer, eu não estava no lugar de Eva, não fui eu que pequei. Mas também você não foi crucificado. Você recebeu de graça a sua salvação. Você precisa só crer que Jesus é Salvador. Entregar a sua vida a Ele, deixar que Ele guie os seus passos. E você tem a salvação gratuita, é um passaporte que te deu de uma viagem para o céu, quando o Espírito Santo vier buscar a igreja e arrebatar, aleluia, estaremos com o Senhor para sempre. Se você ainda não tem essa convicção, eu te convido a receber Jesus no seu coração, a deixar que o Espírito Santo faça morada em você. E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, né? Como na Bíblia dizia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também diz a palavra que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você é perdoado. E se você disser, eu não tenho pecado, pastor, acabou de pecar, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, nisso já pecou. Como eu disse, você tem um DNA, né? Não tem jeito, é célula do DNA passando, é o pecado de geração para geração. Você precisa do perdão de Deus, precisa reconhecer que está condenado e que precisa de salvação. Amém? Hebreus 2, versículo 3 diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, anunciada por Jesus e depois pelos seus apóstolos. Oh, meu Deus, está aí, ó. Estou falando para você, recebe pela fé e diga, eu quero, Jesus, ser salvo, eu entrego a minha vida a Ti, perdoa os meus pecados, por amor do Teu Filho Jesus. Me cobre com o sangue precioso de Jesus. Pronto. Você instantaneamente será perdoado. Eu quero orar por você. Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu apresento a Ti essa vida que acompanha o Café com Deus em todos os lugares, no Brasil, no exterior. Oro também, Pai, por todos os grupos que fazemos parte, que recebem o nosso Café com Deus aí, curtindo, aceitando seus administradores. Deus abençoe e prospere cada um deles. Também os grupos de caminhoneiros que fazemos parte. Oro também pela Marilza Helena, da Igreja Metodista Central. Oro pela pastora Selma, da nossa IB, lá do Clube 200. Oro pela Rita Vieira e família também, ó Deus, lá de Belfor Roxo, minha prima lá, Deus, do Rio de Janeiro.
Oro pelo Betão Pacheco, colega de infância, ele e família, lá de Nova Friburgo. Pela Viviane Soares e família, lá de Juiz de Fora, Pai amado. Eu oro também, Senhor da Glória, pela vida do David Feijó e família de Tupã, São Paulo. Ele é natural lá de Umuarama. Oro pelo Leonardo Fernandes e família, lá de Araçatuba, São Paulo também. Aliás, o David Feijó é de Umuarama, Paraná, Paraná. E o Leonardo Fernandes de Araçatuba, São Paulo. Oro também pela Maria do Socorro Lima Soares e família lá de Itapuranga, Paraíba. Pai, coloco nas tuas preciosas mãos também, ó Deus, a vida da Maria do Carmo, de Tabita, São Paulo, ela e família. Oro também, Senhor da Glória, pela vida do Rogério Gutenberg, família de Salvador, Bahia. Gerson Barreto, também família. A Lúcia Passos e família lá de Caxias, Maranhão. Também, ó Deus, pelo Volney da Silva Lima e família. Oro também, Senhor da Glória, pela vida da Maria das Dores Rosa e família. Também, ó Senhor, pela Áurea Afonso, lá de Maceió. Oro também, meu Pai, pela vida do Cleiton Roberto Bolinário e família de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E também pela Helena Braga, de Juiz de Fora. Pela vida do Elion, servo de Jesus Silveira Macharete e família lá de Carmo. Também oro pela Irene Pimentel e família, pela Maria Lúcia, Amanda e o Charles, essa família aí, Pai, cuida deles em nome de Jesus. A Rose da nossa Ibre, que pede oração também pela sua filha Heikel, em nome de Jesus. Essa é a oração que fazemos, agradecidos. Oro também, meu Pai, sempre estou orando por esse pessoal, a Rosângela Alves e família lá do Goiabal, e o José Gabriel Alves Tinoco, seu filho, pela Lindinalva Bassani e família, pela Renata Givizies, família, também pela pastora Rosaura Marques e família lá do Carmo, ali pastoreando o Vale da Ternura. Oro pela Helenice Araújo e família lá de Barreto, São Paulo, pelas minhas primas também, Maria Luísa Pinho, Alcina Lúcia e Yolanda Pinho. Toma a causa das tuas filhas nas tuas mãos, cuida com carinho, Pai. A Camila Vilela, esse casal tão abençoado, o Reinaldo Martins e a Júlia Vilela, Jorge Luiz Rodrigues também, família, a Nelma Kumaru, lá de Pernambuco e família. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante, gente.